Fala galera, beleza? Professor Tiago Chuba aqui, dica rápida, 10 minutos sobre mandado de segurança. Veja só, a Constituição Federal prevê no artigo 5º, inciso 69 do seu texto, a previsão do mandado de segurança. E lá vai estar dizendo, conceder-se-á mandado de segurança sempre que alguém, tiver o seu direito líquido e certo violado, que não seja amparado por habeas corpus, habeas data, sempre que a pessoa que praticar o ato é ou for uma autoridade pública ou um particular no exercício de atribuições do poder público, certo? Então essa é mais ou menos a redação que está lá. Você pode abrir sua Constituição no artigo 5º, inciso 69, e verificar esse texto lá. Além disso, o mandado de segurança tem a sua lei, que é a Lei 12.016 de 2009, a Lei do Mandado de Segurança, que traz aí o detalhamento sobre essa ação. Mas eu quero ficar aqui nessa dica rápida no texto constitucional. Esse texto constitucional, galera, ele traz aquilo que eu costumo chamar de requisitos para o mandado de segurança. Então, se você pegar esse texto constitucional e você destrinchar esse texto e você detalhar esse texto, você vai perceber que eu tenho ali os requisitos, ou seja, aquilo que você precisa identificar diante do caso concreto para poder decidir pela impetração do mandado de segurança. Então vamos lá. Primeiro, a Constituição fala do direito líquido e certo. Então o primeiro requisito número 1, é o direito líquido e certo. O direito líquido e certo é aquele que é demonstrável através das chamadas provas pré-constituídas, ou seja, basicamente nós falamos de documentos. Então você só vai utilizar-se do mandado de segurança se você tiver essas provas documentais, se você tiver esse direito líquido e certo, se você tiver o documento daquilo que você precisa demonstrar. Você não pode utilizar mandado de segurança se você precisar, por exemplo, de testemunhas ou de perícias. Por quê? Porque no processo do mandado de segurança você não vai ter a fase da chamada dilação probatória, ou seja, você não vai poder produzir provas em juízo. Então as suas provas já precisam estar constituídas antes do mandado de segurança, por isso provas pré-constituídas. É isso que é o direito líquido e certo, tá certo? Depois vai dizer, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Uma outra coisa, um outro requisito, requisito número 2, portanto, que você tem que verificar para saber se é caso de mandado de segurança, é que a situação, o direito violado, não tenha a ver com o direito do habeas corpus, que é a liberdade de locomoção, e nem o direito do habeas data, que é o direito de informação, ou seja, o mandado de segurança ele sempre vai ter um objeto residual, Você tem que excluir a liberdade de locomoção, que seria do habeas corpus, e você também tem que excluir o direito de informação, que seria do habeas data. Então você vai chegar ao mandado de segurança por exclusão desses dois outros remédios constitucionais. Então o objeto do mandado de segurança ele é residual, ele é subsidiário. Tá? Então o segundo requisito é você excluir a hipótese do habeas corpus, que seria violação à liberdade de locomoção, e excluir a hipótese do habeas data, que seria a violação ao direito de informação. Então, em outras palavras, o mandado de segurança não pode ser usado se você for proteger a liberdade de locomoção e o direito de informação, porque esses dois direitos aí, eles têm os seus remédios próprios, e os remédios condicionais, eles não são fungíveis entre si. Você não pode usar um remédio no lugar do outro, tá certo? Depois a Constituição vai para o terceiro requisito que você tem que verificar para impetrar um mandado de segurança, ou seja, quem é que violou o direito líquido e certo? Quem é a pessoa que praticou a ilegalidade que violou o direito líquido e certo? E a Constituição vai dizer que ou vai ser uma autoridade pública, então você tem que ter aí um agente público, servidor público, agente político, particular em colaboração, ou seja, qualquer pessoa que faça parte da administração pública, que integre a estrutura da administração pública, seja ela administração pública direta, seja ela administração pública indireta, ou a Constituição continua, um agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, ou seja, eu também posso ter um mandado de segurança impetrado quando a pessoa que pratica a ilegalidade for um particular, mas esse particular estiver exercendo uma atribuição do poder público. Então eu posso ter tanto um agente público, propriamente dito, quanto eu posso ter um particular exercendo uma atribuição pública. Nesses dois casos, se qualquer uma dessas duas situações for a pessoa que está violando o direito líquido e certo do cliente, da pessoa, você está aí diante, portanto, do terceiro requisito para a impetração do mandado de segurança. Com relação ao particular, você tem que observar
que a lei vai dividir, né, a possibilidade desse particular praticar dois atos: os atos de autoridade e os atos de gestão ou atos de mera gestão comercial. Então, quando você está diante de um particular, para você saber se cabe ou não cabe mandado de segurança, você precisa verificar se esse particular está praticando um ato de autoridade, e aí vai caber o mandado de segurança, tá? São aqueles atos que estão diretamente ligados à atribuição pública que é concedida a esse particular, ou você tem que saber se esse particular não está praticando um ato de mera gestão. Um ato de mera gestão comercial é um ato da vida privada, comercial, principalmente aí da empresa, e contra os atos considerados de mera gestão, você não pode impetrar mandado de segurança, tá? Então, observe que de uma forma ou de outra, eu tenho que ter o poder público praticando o ato. Ou o poder público praticando o ato diretamente, através, né, de um dos seus agentes, ou o poder público praticando o ato indiretamente, através de um particular que venha, né, a exercer uma atribuição pública. Então, o mandado de segurança vai ser sempre um instrumento que você vai usar contra o poder público, seja ele de forma direta, seja ele de forma indireta. E, finalmente, o quarto e último requisito, e esse não está na Constituição, tá, minha gente? Esse aí você tem que dar uma olhada lá no artigo 23 da Lei 12.016 de 2009, que é a Lei do Mandado de Segurança, é o prazo. O mandado de segurança tem um prazo de 120 dias. Lembrando que esse prazo ele é decadencial, então você conta ele de forma corrida. E eu pessoalmente entendo que, apesar do novo Código de Processo Civil estabelecer prazos em dias úteis, o novo Código de Processo Civil ele se refere a prazos processuais. E o prazo de decadência não é um prazo processual. Então, os dias devem ser contados de forma corrida. E se eventualmente o último dia do prazo, né, for em um sábado, domingo, feriado, você deve considerar o dia útil anterior e não o dia posterior. Tá? Então tem que ficar atento aí a essa questão do prazo. A lei vai dizer que esse prazo passa a contar da ciência do ato. Então a lei traz a redação muito clara lá no nosso artigo 23 sobre a questão da ciência do ato. É bem verdade que a gente também tem que ficar atento, porque às vezes essa questão da ciência do ato ela é muito subjetiva, ela é de difícil comprovação, né? Então, às vezes, a prática do ato, o dia da prática do ato, considerando que é um ato do poder público e, portanto, você vai ter uma portaria, você vai ter alguma publicação no Diário Oficial, é sempre um termo mais seguro para você considerar, certo? Então, veja só que eu tenho aí pelo menos 4 requisitos para você saber que é hipótese de mandado de segurança. Primeiro, direito líquido e certo, provas pré-constituídas. Segundo, né, não pode ser liberdade de locomoção, nem direito de informação, porque isso aí tem os seus remédios próprios, que é o habeas corpus e o habeas data. Terceiro, tem que ter um ato do poder público, seja do poder público diretamente, através de seus agentes públicos, seja do poder público indiretamente, através de particulares exercendo a atribuição do poder público. E quarto e último, a questão do prazo de 120 dias, ou seja, você precisa estar dentro do prazo de 120 dias, beleza? Então isso é o mandado de segurança. O mandado de segurança deverá ser usado nessas hipóteses, tá certo? Quando em situações que você preencha esses requisitos, é a situação para o mandado de segurança, que, como eu disse, é um remédio constitucional previsto no artigo 5º, inciso 69 da Constituição, portanto, é uma garantia fundamental, um instrumento importantíssimo previsto constitucionalmente para exatamente permitir que o cidadão, as pessoas físicas, jurídicas, nacionais e estrangeiras possam proteger direitos seus individuais em face de atos ilegais ou de abuso de poder, de abuso de autoridade, né, praticado aí pelos agentes públicos ou por particulares no exercício de funções públicas. A gente tem um mandado de segurança coletivo no inciso 70, mas aí isso aí vai ficar para uma outra live, beleza? Então, se você gostou, aquela resenha toda de YouTube, curta, siga, inscreva-se e compartilhe aí para seus amigos essas dicas, tá bom? Beijão, tchau, tchau!